vai chegar um momento que esse cara para. Ou ele se acomoda, ou ele acha, ou ele quer se aposentar, ou ele tira o pé e bota um monte de gente para fazer o trabalho e ele passa só a ficar viajando, não faz mais o trabalho dele. E o que faz ele manter o pé dele no acelerador, a partir de um determinado momento, se fosse apenas ambição, a partir do momento que ele ganha uma determinada quantidade de dinheiro, sei lá, 10 milhões de reais, ele para. E aí você vê homens fazendo coisas incríveis, não é? Hoje é um dia que o Elon Musk esteve no Brasil aqui. Por que um cara desse ainda trabalha? Por que um cara desse ainda trabalha 15 horas por dia? É pela grana? Esse cara é o homem mais rico do mundo. Ele tem propósito. Então, a ambição é como se fosse a primeira marcha do carro. A primeira marcha é a marcha mais forte. Entre a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta marcha, a marcha mais forte, que tem mais potência, é a primeira marcha. E a razão é simples. É que a primeira marcha tem que ser mais forte porque ela sai da inércia. O carro está parado. Ele precisa sair da inércia, então ele precisa de uma arrancada. Então, a ambição, ela serve como arrancada. Mas ela, para você chegar mais longe, você precisa do propósito. Que analogia sensacional, hein, Flávio? E até a gente falando disso, teve uma aluna que fez o acelerador empresarial, que acabou quarta-feira agora, 31ª turma, Flavão. E ela é esposa de um empresário. E ela relatou o seguinte lá para a turma, que o empresário, o esposo dela, ele tem 200 funcionários, e há 1 ano e meio atrás, ele pegou um câncer pesado. E ele pôs na cabeça o seguinte, não importa que eu estou com câncer, eu vou abrir mais uma unidade, eu vou continuar gerando emprego, porque isso me dá força para continuar. E ele conseguiu vencer o câncer. E aí ele foi para o acelerador empresarial, contou isso também, e conseguiu influenciar a esposa, que tem um papel dentro da empresa, a fazer o acelerador, porque a esposa sempre olhou assim, nossa, mas você só quer trabalhar. Ela não conseguia perceber que o empresário tinha um propósito naquilo ali. E muitas vezes a família também pensa que o empresário está fazendo só pela ambição. Ah, não, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Mas esse querer mais, depois de um ponto, ele passa a ser menos egoísta e passa a ser mais altruísta. Pode ser. Por exemplo, isso significa que o propósito ajuda o projeto, mas nesse caso que você citou do empresário aqui, mostrou também que o projeto ajuda o propósito. Chega uma hora que a coisa começa a se retroalimentar. Uma coisa começa a retroalimentar a outra coisa. Não é? Ele trabalhar ajudou no propósito dele. Assim como o propósito também ajuda no trabalho. Então as coisas começam a se retroalimentar. E com relação à família, no contexto da empresa, o dia inteiro você está vendendo uma ideia para alguém. Boa. O dia inteiro. No contexto de empresa é sempre assim. Você está vendendo a ideia. Ou você está vendendo o seu produto para um cliente, ou você está vendendo o seu projeto para um investidor, ou para um franqueado. Você está vendendo a ideia de um projeto para a tua equipe, porque a tua equipe tem que comprar o projeto. Não adianta, não é de goela abaixo. Você sempre está vendendo ideias. E às vezes o cara é muito bom de vender ideia na empresa, para o fornecedor, para o investidor, para o cliente. Mas às vezes o cara é péssimo em vender ideia para a esposa dele ou para o marido dela. Ele acha o seguinte, por ser minha esposa, por ser minha família, por ser meu filho, eu não preciso convencer ninguém de nada. É como se eles tivessem ali a garantia, a obrigação que eles têm que me apoiar. E não é assim, isso é um grande erro. Na verdade, a tua equipe, a tua principal equipe está em casa. E o cara tem que vender a ideia para a esposa, tem que vender a ideia para o marido, tem que vender a ideia para o filho. Todo mundo tem que comprar aquilo. Porque, às vezes, o cara reclama que não tem apoio, mas ele não vendeu a ideia. Ou seja, como ninguém comprou a ideia, todo mundo só pensa o seguinte, a empresa rouba meu pai. A empresa rouba o tempo do meu marido, ou rouba minha mulher. A empresa é um inimigo. A empresa é um adversário, é um inimigo, é um antagonista dos meus objetivos. Agora, quando ele vende o projeto, e o projeto não pertence mais a ele ou a ela, e o projeto passa a pertencer a todo mundo alinhou o seu interesse na empresa. E aí, nesse caso, quando o cara viaja, a mulher está sempre viajando com ele. Mesmo estando em casa. Viaja do propósito. Está apoiando.
Então tá todo mundo trabalhando junto. Até porque todo mundo paga o preço junto. Mas depois todo mundo tem a recompensa juntos. Então, ou seja, a ideia de que eu pago o preço junto, mas nós temos a recompensa juntos, dá também um alinhamento de interesse. Então isso é muito importante, ele vender essa ideia para a família. Isso que você trouxe vai de encontro com uma coisa que eu defendo muito, Flavão, que é assim, mesmo que você tenha uma empresa e que você não seja o diretor comercial, você é um vendedor. O líder é um vendedor, porque ele tem que vender a visão de futuro do negócio. Perfeito. Ele tem que vender a carreira para o funcionário? A carreira para o funcionário. Se o teu funcionário não comprar a ideia que dá para construir um futuro ao seu lado, você não vai reter Ele vai trabalhar pelo salário só. Exato. E aí você nunca vai ter um time de alta performance, né? Então você que é empresário ou empresária, independente de você tocar ou não a área comercial, você é um vendedor. Vende o teu projeto, o teu propósito, vende a ideia que teu funcionário pode construir carreira, vende para tua família que o teu negócio está acima de você e ele tem um impacto social. Então você, líder, também é um vendedor. Agora eu vou propor aqui, Flavão, da gente fazer um ping-pong. Eu vou falar um tema da empresa e você dá uma resposta breve com algo que vier dentro de você em relação àquilo. Então, antes de você começar, por favor, Bora. Eu sei que a gente está ao vivo, eu estou muito curioso por que teu óculos está embaçando em cima. Pois é, eu acho que você está jogando muito. Teus olhos estão sendo uma energia, assim, Sabe né? o que eu acho que é, Flavão? Eu acho que é 1 ano aqui do Pode Acelerar, Olha nesse aí. episódio. Flávio Augusto da Silva aqui. Tem uma energia forte. Tem uma aí, energia cara. forte aqui, rapaz. Aqui, Quando ó, eu olhei aqui, não é ar-condicionado, não é nada. Por que tá. Aí, ó, tá limpinho, aí. mas daqui a pouco começa a embaçar. Assim. Pois é, então. É isso surreal aí. isso aí, né? Surreal. Agora vai parar, ó. Plim. Será? Acho que não, hein, cara? Vai. Se não parar, você me avisa, tá bom? Bora. Mas significa que a gente tá com contato Bora, visual com aqui, contato olho no aqui. olho, né? Beleza, obrigado, Flavão. Seguinte, então ping-pong, ó. Eu falo o tema, você traz uma resposta curta, eu também trago uma resposta sobre o tema e eu vou pro próximo tema. Seguinte, contratação de funcionário. Venda. Escolha a pessoa certa. Porque às vezes as empresas falam assim, pessoas são a coisa mais importante. Mas não é as pessoas, é as pessoas certas. Deixa eu comentar um pouquinho minha resposta. Vai. O que é venda? Contratar é vender. Uhum. As pessoas acham que você vai contratar alguém... Pô, cara, o cara está desempregado. Eu tenho um salário. Pronto, está resolvido o problema. E não está resolvido o problema. Contratar não é porque alguém está desempregado, porque você está disposto a pagar. Contratar é vender. Para você vender o quê? Vender a carreira para o cara, vender o futuro para essa pessoa. Essa pessoa tem que entrar na sua empresa não por causa daquela porcaria do salário, tem que entrar na empresa pelo futuro que vai ter do seu lado. Se ela acreditar que vai ter futuro do teu lado, se ela olhar para você e falar, esse cara é bom, e eu quero estar do lado dele, esse cara, não que o salário não seja importante, mas o salário vai estar em segundo lugar. Em primeiro lugar está a carreira, em primeiro lugar está o crescimento. E o primeiro lugar é ele olhar para o dono da empresa, ou para o gerente, ou para o diretor, e falar assim, cara, quero estar do lado desse cara, porque do lado dele eu vou crescer. Agora, ele acreditou nisso, você vendeu bem o produto. Aí no dia seguinte ele começa a trabalhar na empresa. Ele vai começar a observar a tua conduta. Aí a tua conduta vai mostrar se o que ele comprou foi propaganda enganosa ou se não foi uma propaganda enganosa. Ou seja, ele vai olhar para a tua conduta e vai ver, pô, esse cara realmente aponta firme. Realmente do lado dele eu vou crescer. Porque quando as pessoas pedem demissão, elas não desistem da empresa, ela desiste de alguém. Ela desiste de alguma pessoa. Quando alguém entra com um processo trabalhista, ela não processa uma empresa, ela está processando alguém. É alguma pessoa que não tratou ela bem, que assediou moralmente essa pessoa. Ou seja, é bem personalíssimo, né? Então, a gente tem que vender o produto e também tem que entregar o produto. Próximo tema, cultura. Bom, a cultura ela é reflexo da mentalidade do dono da empresa. Então, o dono da empresa, olha, está embaçado. Isso é uma energia, hein, cara? Isso é uma energia. Como isso nós somos empreendedores otimistas, vamos entender que isso aqui é um presságio de coisas boas. Isso é um presságio de coisas boas. Essa energia saindo, cara. Se voltar a embaçar, eu vou... Não, mas tá ótimo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Cultura. Mas, enfim, cultura é o reflexo da mentalidade do dono da empresa. E de todo objetivo, a missão, os valores que ele estabeleceu para a empresa dele. Então, isso vai nortear a cultura, comportamento,
os valores que essa empresa tem, os objetivos que ela tem. A cultura, para mim, Flávio, é uma espécie de gerente invisível que influencia o comportamento das pessoas. Boa. Tem empresa que você vai, que o gerente invisível influencia todo mundo para fazer fofoca, corpo mole. Tem empresa que você vai, que o gerente invisível influencia todo mundo a buscar resultado, né? Esse é resultado da mentalidade do cara. Exato, total. A cultura é como se fosse a roupa dos sócios, né? Exatamente. Próximo tema, vendas. Vendas é o ator principal do show. Uau. Tudo é em torno de vendas. Tudo. Ah, mas e o cliente não é o ator principal do show? Se não vende, não tem cliente. Então a venda precede o cliente. Não é? O cliente, ele é resultado da venda. Você não vai ter venda, você não vai ter cliente se você não tiver venda. Então, essa rivalidade que às vezes tem a área de gestão com a área de vendas tem que acabar. Vendas é o centro e todos os outros setores da empresa são atores coadjuvantes do ator principal, que é a venda. Tudo gira em torno da venda. O ideal é até que a elaboração do produto gira em torno da venda. Eu já desenvolvi o produto porque eu gostei de um argumento. E eu falei, eu preciso de um produto para esse argumento. A gente já criou produto que a gente começa a pensar no storytelling da venda através da... Pô, esse storytelling não está legal. Vamos mudar a característica desse produto para adaptar a esse storytelling aqui, que é matador. Então o time de venda deu um input para produto. É que, nesse caso, como eu sou muito ligado a vendas... Perfeito. Quando você tem o fundador ali, o empreendedor ali, muito conectado com vendas, ele já vai criar o produto pensando isso é interessante. É uma inversão do tradicional, que geralmente você cria um produto para vender, inverte, né? Você vende na tua cabeça já o produto antes dele existir, e aí você cria o produto para sustentar o que você exato. pensou. A criação do produto precisa levar em conta o público-alvo, o posicionamento, para quem você vai vender. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu não vou pensar em vender depois que eu criei o produto. E se esse produto não for vendável? E se ele não for um produto que está muito encaixado? Então, na realidade, quando você cria um produto pensando na venda, é porque você ouviu o mercado primeiro, ouviu o cliente primeiro. Não é? Então, assim, pensar na venda é pensar no cliente. Total. A gente só precisa entender que o que precede o cliente é a venda. Se você não vende, você não tem cliente. Boa. Clique no like, inscreva-se no canal Realize Mais e ative o sininho. Essa será sua forma de gratidão pelo conteúdo que acabou de assistir.